Ele que de condição divina não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo. Estas são as palavras de São Paulo. De fato, aquelas palavras de Jesus, que por várias vezes ao longo da sua vida profetizava, não, a sua morte, sua paixão, morte e ressurreição. Dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Não? Depois será chicotado, crucificado, o terceiro dia ressuscitará. Ecco, aquela entrega nas mãos dos homens se realiza plenamente no dia da sua paixão, morte, porque se entrega, se oferece completamente como um cordeiro manso nas mãos dos pecadores, mas também se realiza depois no sacramento da Eucaristia, no qual Jesus verdadeiramente é nas nossas mãos e depende inteiramente das nossas mãos. Não depende da ação do sacerdote, depende também das nossas mãos, indefeso, ao ponto que se tornou tão frágil, também como estamos a contemplar ainda neste tempo de Natal, tão frágil de ser também, infelizmente, vítima de tantos que o ofendem voluntariamente, deliberadamente, nos ritos satânicos e tudo isto. Não? Então, este grande amor do Senhor que verdadeiramente se entrega nas nossas mãos e sem defender-se, não? Completamente, é com dom completo. Agora, Jesus é presente no sacramento e esta presença ovviamente não é possível explicar só com a nossa razão, não? É algo que nos vem da fé, porque ultrapassa a nossa razão. Esse é São João Crisóstomo, que chamavam Crisóstomo porque diziam que ele pregava tão bem, então chamaram João Boca de Ouro. Crisóstomo e dizia assim: o próprio Jesus manifestou-se dizendo ao pão: este é o meu corpo. Quem teria agora a coragem de duvidar disso? Sob a forma, a aparência do pão, é-te dado o corpo de Cristo, e sob a forma do vinho, é-te dado o sangue, para que te tornes concorpóreo e consanguíneo de Cristo. Sobre este ponto, ou seja, todos os padres da Igreja, a partir como vimos, a partir dos primeiros, não há dúvida, não? Aí está presente realmente corpo e sangue de Cristo. Depois, o que aconteceu? Que começaram a surgir as heresias, em particular, todos os protestantes, Lutero, todas as divisões na Igreja. Então, o Concílio de Trento tive necessidade de confirmar, explicitar aquilo que a Igreja sempre acreditou sobre a Eucaristia, com estas palavras tão firmes: se alguém negar que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia está verdadeiramente, realmente e substancialmente contido o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com a alma e a divindade, e portanto o Cristo inteiro, mas disser que ele está presente apenas como um sinal ou uma figura, ou apenas no seu poder, seja anátema. Ou seja, a fé da Igreja é, desde sempre, aquilo de acreditar que na Santa Eucaristia está presente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não? Inteiro, na sua pessoa. O que quer dizer estas palavras? Allora, verdadeiramente, que não é uma finção, realmente, no sentido, a sua presença real, quer dizer, ou seja, Jesus é presente na vida de cada alma, na vida da Igreja, de várias formas, não? Na caridade, na palavra de Deus, na várias formas. Realmente quer dizer, é uma maneira de sublinhar a iminência da qual é presente Cristo na Eucaristia, ou seja, acima de todas as outras formas, Cristo está presente na Eucaristia. Depois, substancialmente, esta palavra também quer dizer a substância, quer dizer aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que é, não? Por exemplo, nós temos várias maçãs, alguns são vermelhas, outras são verdes, outras são amarelas, mas são sempre maçãs, não? Embora a cor seja diferente. Também na Eucaristia nós vemos a aparência, como a cor, dizemos, das maçãs, que é aquela do pão e aquela do vinho. Também o gosto, nós saboreamos o pão e o vinho.
mas aquilo que essencialmente, aquilo que está atrás daquela aparência já não é o pão e o vinho, mas é corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a aparência fique aquela, ecco, do pão e do vinho. Depois explica que a igreja não acredita que Jesus seja presente na Eucaristia simplesmente como um sinal ou uma figura, ou seja, a Eucaristia não é só algo que nos lembra Jesus ou que nos faz com que nós pensamos a Jesus como um símbolo, ou apenas que Jesus está presente na Eucaristia no seu poder, ou seja, que nós na Eucaristia recebemos a graça de Deus, mas Ele não está presente aí. Não, isso não é aquilo que a igreja acredita, mas que Ele está presente. A Eucaristia torna presente na celebração litúrgica a pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício redentor, a sua pessoa, a sua humanidade juntamente à sua pessoa divina está presente aí. Dizemos que este milagre que acontece no momento da celebração da missa é aquilo que a igreja chama transubstanciação. Como temos explicado, ou seja, trans quer dizer uma mudança de substância. Não? Aquilo que muda é o ser daquela coisa, a substância. Embora a aparência fique aquela do pão e do vinho. Pronto, também aqui em Fátima, ecco, o anjo foi muito, dizemos, também tem uma forte conotação eucarística, não? A aparição do anjo no qual ensina a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A coisa que reparei, não sei, mas pronto, é verdade que depois do Concílio de Trento se difundiu esta maneira de dizer, mas o anjo repete exatamente as palavras também, ecco, do magistério da Igreja, não? Então isto nos deixa refletir sobre a importância de obedecer ao magistério. E depois também vi que naquele período, um bocado depois das aparições de Fátima, começou outra vez a difundir-se uma concepção errada da presença real da Eucaristia por alguns pensadores. E então também aqui vemos que Fátima é que nos lembra efetivamente a verdadeira fé da Igreja. Presente em todos os sacrários da terra. Não? Presença real porque, por eminência, em comparação com as outras formas nas quais Cristo é presente na Igreja e nas almas, como disse antes. Jesus está presente, fica presente realmente na Eucaristia até quando ficam, dizemos, as aparências do pão e do vinho. Por isso, por exemplo, quando se acontecer, que às vezes pode acontecer, não? Que aconteceu que na história que alguém se esqueceu a hóstia, infelizmente, no sacrário, por muito tempo, aquilo começou a sair bolor. Não? Neste caso, o que se faz? Se deixa a hóstia na água até quando não vai a dissolver-se. Até quando estão as aparências do pão e do vinho, aí continua a ser presente nosso Senhor Jesus Cristo. Depois também aqui temos vários milagres, não? Há vários milagres eucarísticos, por exemplo, em cena há mesmo um milagre deste gênero, ou seja, em cena na Itália aconteceu que agora são ainda presentes hóstias que têm 700 anos, que foram, dizemos, foi um roubo, não? Roubaram a Píside e deitaram as hóstias consagradas. Quando encontraram as hóstias, de fato, colocaram em um sacrário ao lado, esperando que se desfalecessem. Mas ainda hoje são perfeitamente, dizemos, fragantes, se diz, fragrantes. São como se fossem feitas agora, não? Quando sabemos que o pão, é que depois de uma semana, duas, ao máximo, começa a sair bolor. Ao partir o pão, não divide Cristo, não? Porque Cristo está tudo inteiro em cada parte. Por isso, todo aquele cuidado que temos quando recebemos Jesus, também quem receber nas mãos, todo aquele cuidado que precisa ter para que nenhum fragmento fique na mão, porque aí está presente Jesus, tudo inteiro. E também pelo sacerdote, quando purifica os vasos sagrados, para que não fique nenhuma
em um fragmento de Nosso Senhor. Esse é Santo Ambrogio, outro grande santo, padre da igreja. Graças a ele converteu-se a Santo Agostinho. Dizia assim: a palavra de Cristo, que pode fazer do nada o que não existia, não havia de poder de mudar as coisas existentes no que elas ainda não eram, porque não é menos dar às coisas a sua natureza original do que mudar. Quer dizer, o mesmo poder com o qual Deus pode criar do nada aquilo que não existia, também Deus tem o poder de fazer com que as coisas que Ele criou mudem o seu ser. Por Ele é ainda mais fácil. Também Jesus cumpre assim aquela promessa: eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. E tudo aquilo que temos dito um bocadinho, na presença real de Jesus, é aquilo que nós cantamos quando, ao final da adoração, cantamos o Tantum Ergo. O Adoro Te Devote, não? Esta é outra oração, que é outro canto, que foi escrito por Santo Tomás de Aquino. Ele também gostava muito, amava imensamente a Eucaristia. Não sei se sabem, se calhar contei já, mas ele, quando tinha algum problema muito complicado e não conseguia resolver, a primeira coisa que fazia era ir na capela, abrir o sacrário e colocava a cabeça no sacrário, para que Deus, que é a sabedoria de Deus, o verbo de Deus, pudesse iluminar. Adoro-te com devoção, ó Deus que te escondes, o Deus escondido, como diziam também os pastorinhos, que sob estas figuras de verdade te ocultas. A ti meu coração se submete inteiramente, porque ao contemplar-te desfalece por completo. É aqui aquilo que dissemos: visão, tato e paladar em ti falham. Apenas ouvido se crê com segurança. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Os olhos e também o sabor falham, porque são só aquilo que aparece, mas aquilo que dizemos, nos baseamos sobre a palavra de Deus, não sobre as suas palavras. Também, desde muito cedo, muito cedo já a igreja começou a guardar, dizemos, as hóstias consagradas no sacrário depois da celebração da missa. Por estas razões, para poder dar a comunhão aos doentes que não podiam ficar, que não estavam presentes na igreja, e também para poder que a comunhão pudesse chegar nos momentos de perseguição, pudesse chegar a todos aqueles cristãos que estavam para ser mortos por causa das perseguições, para ter o conforto de poder receber a Eucaristia. Para que a igreja possa adorar Deus no Santíssimo Sacramento, fazer visitas, para que os fiéis possam sempre adorar o Senhor com visitas frequentes. Para que o Senhor fique conosco. E também, isso também, também agora, quando não temos possibilidade, ou seja, se não temos possibilidade de participar na missa, ou seja, a maneira ideal para receber Jesus é na Santa Missa, mas quando não temos possibilidade de participar na missa, também se pode pedir de receber a comunhão fora da Santa Missa. E acho que já sabem, mas a comunhão se pode receber ao máximo 2 vezes no mesmo dia, mas a segunda vez deve ser obrigatoriamente na celebração da Santa Missa. Isto também para não acostumar-se a uma coisa tão grandiosa que é o sacramento da Eucaristia. Então, é sacrifício, como dissemos, e também banquete pascal. É muito importante sublinhar, sobretudo, os dois, mas em particular, lembrar-se que também é um sacrifício. Infelizmente, às vezes se vê em muitas celebrações que se perde este aspecto, que estamos a celebrar um sacrifício, e se sublinha só o aspecto de festa, de convívio, mas é também sacrifício do Senhor. Também banquete, o banquete no qual o Senhor nos chama a entrar em comunhão com Ele, a recebê-lo, não na Eucaristia, a comer a verdadeira comida e a verdadeira bebida, que é o seu corpo e o seu sangue, para ter a vida eterna. Somente quando Cristo é recebido pelos fiéis como alimento de vida eterna é que o seu tornar-se alimento para os homens encontra a plenitude de significado.
Por isso a Igreja recomenda vivamente a comunhão sacramental a todos aqueles que participam na celebração eucarística e têm as devidas disposições para receber dignamente o Santíssimo Sacramento. Ecco, dizemos, é Jesus mesmo que deseja entrar em nós, e fazer comunhão conosco, e por isso escolheu de tornar-se pão. Dizia um escritor, este no fundo é o desejo de cada amor, tornar-se uma só coisa com a pessoa amada. Ecco, Jesus realiza isto no sacramento da Eucaristia, quando temos as devidas disposições. Ecco, estas são palavras de São João, também. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, São João nos diz a necessidade para um cristão de receber, comungar ao corpo de Cristo. Tanto que a Igreja depois, dizemos, deu, a partir deste mandamento que recebemos, destas palavras, deu a obrigação por cada cristão de receber Jesus ao menos uma vez ao ano. Aquilo que chamamos o preceito pascal. Ao menos uma vez ao ano, dizemos, confessados em graça de Deus, mas isto é o mínimo, não? Ou seja, aquilo que a Igreja deseja é que os cristãos recebam frequentemente, mais que puder, sobretudo nos dias festivos, no domingo, e também todos os dias recebam o pão da vida, para crescer nesta comunhão com o Senhor. Aqui há algumas disposições para participar com fruto a Santa Missa. A mínima é evitar o pecado e nunca comungar em pecado mortal. Depois a máxima, ter o fervor da caridade e participar sem pecado, mesmo que venial, e guardar o raccoglimento, sem nenhum impedimento para poder receber a graça do Senhor. Essencial, do próprio também ser, significa oferecer-se todos os dias como vítima com Cristo e com Ele unir o próprio sofrimento à oferta do Santo Cálice. Oferecer-se juntamente com nosso Senhor. Agora, um bocado, dizemos em resumo, vamos a ver quais são os efeitos da comunhão, o que a comunhão faz em nós. Então, primeiramente nos dá uma união íntima com Cristo. Por quê? Porque a diferença do alimento que nós recebemos quando nós nos alimentamos, aquele alimento que recebemos se transforma em nós. Quando recebemos a Eucaristia, o corpo de Cristo, não é Ele que se transforma em nós, mas nós nos transformamos nele. E Ele faz comunhão, nos une intimamente a Ele, como o sarmento, dizemos, a videira. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. Não? Participamos da mesma vida do Senhor. Ele vive em nós. Depois nos afasta do pecado. Isto quer dizer que quando nós recebemos a comunhão, naquele momento são, pelo fogo da caridade de Cristo, pelo seu amor sem limites, são apagados todos os pecados veniais que temos cometidos, e também nos dá a graça de afastar-nos dos pecados mortais pelo futuro. Não nos dá a graça de não cair em pecados mortais, porque fortalece em nós a sua presença e a vida de santidade da caridade. Pelo contrário, os pecados mortais, não os perdoa. Por quê? Porque Jesus escolheu de perdoar os pecados mortais através do sacramento da confissão, que deve sempre preceder, depois o receber a Eucaristia. A unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a Igreja, porque a Eucaristia é o corpo do Senhor e nos torna sempre mais unidos a Ele, mas também ao seu corpo místico, que é a Igreja. Pertencemos sempre mais radicalmente. A Eucaristia também nos compromete com os pobres. Por quê? Porque como o Senhor se tornou alimento para nós, também nos convida, com a sua graça, a tornar-nos nós próprios alimento pelos outros. Como disse aos apóstolos quando multiplicou os pães, vós mesmos dai de comer. Ou seja, nós devemos, com a vida, com a graça que recebemos do Senhor, também alimentar os outros. E como Ele deu a vida por nós pecadores, que éramos os mais pobres de todos, também o Senhor nos convida a dar a vida pelos outros. Então, os pobres materiais, mas não só, sobretudo os pobres
que vivem no pecado, os cristãos que são afastados por ele. Depois, em cada Eucaristia, aquilo que nós dizemos também, rezamos, é pela unidade dos cristãos, porque dizemos a Eucaristia é o sacramento da unidade. E então, como estava a dizer, é aquilo que faz a Igreja, o seu corpo místico. Infelizmente, muitos vivem divididos, separados da Igreja, da Igreja Católica. Embora mantém muitos elementos de comunhão, como já falamos o ano passado, e então o desejo da Igreja é que também eles possam juntar-se todos juntos e participar no mesmo sacrifício. Também é importante dizer que, sobretudo na Igreja Ortodoxa, os sacramentos são verdadeiros sacramentos, porque ele mantém, dizemos, a sucessão apostólica, o sacramento da ordem, e também mantém o sacramento da confissão, da Eucaristia. Por isso também a Igreja permite, também nós, por exemplo, que se acontecer de encontrar-se em um lugar onde não há nenhum sacerdote católico e onde não há missas católicas, a Igreja permite também, neste caso de necessidade, de poder receber os sacramentos por um padre ortodosso, pela necessidade, não seja o sacramento da confissão, seja o sacramento da comunhão, evitando, ao mesmo tempo, evitando de dar escândalo no sentido que os outros pensem que nós temos deixado a Igreja Católica, mas podemos. E também eles que se encontrarem em dificuldade aqui, dizemos, onde não há um sacerdote ortodosso, podem receber os sacramentos por um sacerdote católico. E depois, a Eucaristia é um antegozo, não sei se diz antegozo, mas é um antegozo da glória do céu, mesmo porque recebemos nosso Senhor Jesus Cristo e a vida do céu é a comunhão com Ele para a eternidade. Nós já gozamos nesta vida, sacramentalmente, daquilo que será um dia na união com Ele pela eternidade. E também em cada celebração da missa é presente todo o paraíso, toda a Igreja, já dos bem-aventurados, Nossa Senhora, todos os santos, são presentes na celebração da missa, que se unem para louvar e adorar a Deus juntamente conosco, do sacrifício do seu Filho. Só muito rapidamente, para lembrar as condições para poder receber bem a comunhão, este é São Paulo mesmo que nos explica. Portanto, aquele que indignamente comer o pão ou beber do cálice do Senhor será reo do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e só então coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. É por causa disto que há entre vós muitos fracos, enfermos, e vários acabam por falecer, não? Espiritualmente, porque, é que está a dizer, cuidado a como recebemos o Santíssimo Sacramento, que, como está a dizer, é o cume de toda a nossa fé, é o ato de amor sublime de Deus para nós. Então, isto é aquilo que a Igreja nos diz, não? Partindo mesmo destas palavras de São Paulo, estar na graça de Deus. Então, examine a si próprio para que, se temos algum pecado grave, temos certeza e consciência de ter feito um pecado grave, não podemos receber o Senhor, porque aquilo seria uma mentira. No meu coração estou dividido por Deus e no sacramento eu estou a dizer que sou uma só coisa com Ele. Também saber quem vou receber, ou seja, discernir que aquele não é um pão comum, mas é o corpo de Nosso Senhor, pela fé. E depois a Igreja também introduziu esta norma para nos ajudar a preparar-nos à celebração da missa, a receber o Senhor na Eucaristia, que é o jejum. Agora o jejum é de 1 hora. Isto é muito importante porque nos ajuda a preparar-nos antes de chegar, preparar-nos já antes da missa, pensando que vamos a receber o Senhor, mas também para saber reconhecer que aquilo que vamos a receber não é uma comida como as outras, não é só uma comida como as outras, mas é o corpo de Cristo, não? Por isso é muito importante também, esta é uma das condições para receber o Senhor. Obviamente, quem tem, sendo uma disposição da Igreja, quem, por exemplo, estiver doente ou pode, não, ou seja, não está constrangido, obrigado a viver esta norma, não? Mas normalmente sim.
e também a água e os medicamentos não quebram o jejum. E então, estamos para acabar. Vejo que já estão um bocado sonolentos, se diz? Sonolentos. Ok. Um bocado sonolentos. Agora vamos a dar a desculpa às luzes, mas eu sei que não é aquela razão. Ecco. Meu Jesus, é tão bom estar diante do vosso tabernáculo, e onde estáis expostos, sente-se que nunca nos deixais sozinhos, mas que nos enriquecem com as coisas do céu e nos dão um coração que sabe amá-las para vivê-las. Rapidamente também nós temos, nos estatutos, uma forte vida sacramental, convida a uma forte vida sacramental, em particular os sacramentos da Eucaristia, da reconciliação, e amando também a adoração eucarística, que é aquilo que faz os santos. De fato, também a verdadeira devoção a Nossa Senhora também nos leva a amar muito Jesus na Eucaristia, como de fato vemos nos pastorinhos, em particular em São Francisco. Então, contemplando a Eucaristia, também nós devemos imitar Jesus presente na Eucaristia. A vida eucarística deve ser uma vida de fé, de escondimento e silêncio, de gratidão e louvor, de vigilância e obras santas, de desapego e pobreza, de pureza angelical, de humildade e obediência, de sacrifício e mortificação, de amor e união verdadeira com Jesus, de oração e forte recolhimento, em poucas palavras, vida de paraíso. E assim está concluído.